Então vamos àquilo que é o último tema, o associativismo em Almada. E temos aqui que falar de várias questões. Primeira, como é que está o associativismo em Almada? Se é que temos essa visão, como é que ele está, de se o número de associados continua a aumentar, está a diminuir, se as pessoas ainda olham para o associativismo como uma ocupação de tempos livres, se querem fazer disso vida, uma dedicação. Os próprios desportistas, a importância que os desportistas do nosso concelho ganham ou ter a possibilidade de entrar para essas associações para praticar desporto no nosso concelho. Relembrar que Almada foi a cidade europeia do desporto em 2018 e, portanto, é sempre importante o papel que as associações têm nesta prática de desporto no nosso concelho. Perdão. Mas também, do outro ponto de vista, o que é que mudou, não é? Com este executivo, costumava-se dizer que o PCP era muito chegado ao movimento associativo e, portanto, que controlava o movimento associativo e, portanto, que tinha camaradas em cada associação e, portanto, a questão é mesmo essa, não é? Isso é verdade, isso não é verdade, tem havido dificuldades, não tem, faz sentido o movimento estar amordaçado por um partido ou é injusto estas críticas que fazem ao partido e efetivamente não é verdade que isto aconteça. Ora, eu passo, se calhar, por começar por dizer que esta mudança de executivo, portanto, o PS, aquilo que trouxe foi algumas mudanças na regulamentação do município, naquilo que é a forma como o município se relaciona com este tipo de associações, as verbas que são dadas, a prestação de contas que é preciso ser feita para os apoios da Câmara. E claro que não é fácil, não é uma mudança, nunca é fácil, quando são exigidas coisas novas nunca é fácil, mas eu acho que há diversas associações que se podem orgulhar daquilo que têm sido as mudanças e dos apoios que têm recebido da Câmara. Eu, na minha opinião, acho que é fundamental que o poder local apoie as associações e é fundamental que se revitalize o movimento associativo em Almada, porque efetivamente ele está murchinho. O presidente da JTS de Almada, aqui há um tempo, escreveu um artigo sobre o movimento associativo em Almada. E, efetivamente, ele falava em várias conversas, o grande camarada Daniel, que o próprio monumento ao associativismo em Almada, aquela estátua, aquela fonte que existe no Complexo Municipal dos Desportos, é ele própria cara do movimento associativo em Almada, que está apagado, os apoios não são os devidos, o espírito que se vive à volta do associativismo poderia ser melhor. E o estreitar de relações entre o poder local e o associativismo podia ser muito maior. Agora, a minha questão, e deixo-vos para cima da mesa, acham que isto é verdade ou não? De que o PCP tinha estas relações mais de promiscuidade com algumas associações? Qual é que é a vossa visão que deve ser o papel da Câmara Municipal ou dos agentes políticos no geral, do Conselho, para com estas associações, e se são ou não importantes, é ou não importante e se deve apoiar ou não este tipo de organizações das pessoas para atingir um fim comum, que é o associativismo. Em relação ao que o Filipe disse, especialmente a parte da importância das associações, da interação cívica que traz, eu acho que é extremamente importante e concordo com o que disse o Filipe. Nós aqui temos, cada um de nós, através dos nossos partidos ou juventudes partidárias, temos formas de participar na sociedade, mas a política não é única e há pessoas que têm outras formas de participar na sociedade e essas associações são formas de o fazer e são totalmente legítimas e precisam desse incentivo porque têm um papel importante na sociedade. E, nesse sentido, acho que é importante uma Câmara Municipal ajudar. Este ajudar passa, em primeiro lugar, por ouvir, porque nós não sabemos tão bem as necessidades de quem tem estas associações, quanto as pessoas que as têm e que participam nelas. Portanto, neste sentido, e aqui vou falar, acho que ninguém fica chateado por eu fazer, mais particularmente de associações de juventude do que em geral, porque pronto, somos jovens e é um tema que me toca pessoalmente. Portanto, acho que um papel muito importante, um órgão muito importante para ouvir as associações, para saberem como ajudar, é o Conselho Municipal da Juventude. O Conselho Municipal da Juventude foi uma proposta feita pelo PSD, pela representante da JSD no grupo municipal do PSD em Assembleia Municipal. Este executivo do PS está a fazer um bom trabalho em conjunto com os outros partidos para trazer isto já a regulamento, já está tudo quase pronto a ser lançado.
e, portanto, acho que isto é muito importante porque as associações estão representadas e conseguem falar e outros representantes conseguem ouvi-las e, portanto, daqui tudo chega mais depressa. Depois, para além do que se ouve, há certos apoios concretos que se podem e se devem dar. Desde logo subsídios pecuniários, acho que faz todo o sentido dar alguns apoios a estas associações para conseguirem subsistir. Se nos queixamos de que o movimento associativo está um pouco murcho, e é verdade, então também não podemos apenas esperar que assim não esteja por milagre, é preciso fazer algo por isso, e estes apoios e estes subsídios contribuem para que isso aconteça. Cedências de espaços. Não tenho dúvidas que muitas associações culturais, etc., um problema para que não possam funcionar tão bem é precisamente a falta de espaços. Já se imaginou o que é para, se calhar, uma dúzia de jovens pagar uma renda para uma associação, mas se a Câmara puder ceder um espaço municipal, isso faz toda a diferença e já torna possível a existência e o funcionamento próprio dessa associação. E também cedências de transportes, quando fizer sentido, a Câmara tem os seus autocarros e, portanto, isso também pode fazer sentido. Eu passo e depois posso falar depois sobre a questão do PCP também, mas entretanto vamos ouvir o Nuno ou o Luís. Eu acho que querias dizer, já ias aí um bocado lançado, não querias dizer alguma coisa? Ou posso começar? Ok. Eu acho que a morte do associativismo, ou pelo menos está um bocado mais murcho, não é uma questão meramente política. Eu acho que a nossa sociedade hoje em dia, nós estamos um bocadinho mais desligados deste tipo de movimento. Eu ouço histórias do meu pai, quando ele era mais novo, onde as pessoas, o meu pai, portanto, nasceu na Trafaria, como vocês sabem, e na altura ainda mais era um local bastante empobrecido, dos mais do Concelho da Almada, e no entanto o associativismo era gigantesco, e fazia-se, havia futebol para os jovens, havia ginástica para os jovens, havia colombofilia, salvo erro, assim que se diz, que é dos pombos, e toda a gente estava envolvida nestas pequenas associações que não tinham muitos fundos, mas que se moviam meramente pela iniciativa dos seus membros. Havia muito menos fundos que havia agora, havia muito menos capacidades, se calhar até menos espaços, mas, no entanto, as pessoas tinham mais este ímpeto, que eu acho que agora está um bocadinho apagado. Porquê que este ímpeto está um bocadinho mais apagado? Bem, eu pelo menos porque eu vejo à minha volta, os jovens, com exceção de vocês os três, são pessoas bastante dinâmicas, o que eu vejo nos meus amigos é que eles não têm este ímpeto de ir procurar associações locais onde possam desenvolver atividades com pessoas que tenham gostos comuns. Com a internet é muito mais fácil nós procurarmos pessoas no estrangeiro, ou seja, deslocalizarmos estes interesses comuns. E por isso é que eu acho que o associativismo perdeu um bocadinho a força e a lógica que tinha antigamente de um grupo de pessoas daquela zona juntar-se, fazer por aquela iniciativa comum, e passa a ser uma coisa mais descentralizada, que já não necessita propriamente de uma sede ou de um espaço, e portanto acho que não é tanto uma questão política, é uma questão de onde é que nós estamos como sociedade e como é que as coisas agora funcionam. Em relação ao que o André disse de dar subsídios, eu percebo o ponto de vista, mas eu acho que o associativismo está murcho, não por poucos fundos, mas por esta falta de iniciativa. Então eu acho que isso não resolveria o problema de base, porque as associações já têm bastantes vantagens, que já têm bastantes apoios a nível local e a nível nacional, nem que não seja, por exemplo, serem isentas de impostos e uma quantidade que eu não consigo listar de benefícios que existem, mas que não é aproveitado, porque o problema de raiz não é a falta de apoio, é a falta de iniciativa. Nuno, o que é que tu paras dizer sobre isto? Tudo o que disseram até agora, vou concordar. De facto, aqui tem que se fazer essa análise, porque esse movimento está assim por a falta de apoio, ou está assim porque há uma geração que deixou de ver interesse nesse tipo de movimento.
Pá, eu tentei fazer essa análise e não consegui chegar a nenhuma conclusão, porque apesar daquele tipo de associações antigas que a gente já havia falar, como, sei lá, o Ginásio Clube do Sul, a SFUAP, etc., mais desportivo neste caso, mas as antigas, se calhar houve-se menos, se calhar tem menos sócios. No entanto, tu vês vários tipos de movimentos, como por exemplo os ambientais, os animais, sei lá, voluntariado, seguridade social, pá, isso cada vez há mais. Logo, continua a haver movimentos, continua a haver associações. Eu não sei se é preciso aquelas infraestruturas que a gente está habituado, como por exemplo, eu lembro há pouco tempo, a Incrível Almadense teve um grande problema, que precisava de dinheiro, né? Estava falida quase, teve um problema não sei o quê, e queria ajuda da Câmara. Porquê? Porque eles precisam de infraestrutura, a gente está habituado a ver este tipo de associações com este tipo de infraestruturas. Enquanto este tipo de movimentos novos, como por exemplo os ambientais, não têm este tipo de infraestruturas, estou-me a repetir, mas pronto, como as mais antigas tinham. Agora, de facto, é complicado depois perceber como é que podemos fazer para resolver esta situação, se é com subsídios ou não. Mas, apesar disso, eu queria realçar o exemplo que a Junta de Freguesia da Charneca fez, e bem, e eu acho que isso, melhor que subsídios ainda, é este tipo de iniciativas, é o que fez a Charneca, que foi criar a Casa das Associações. Basicamente criaram aqui um espaço onde quem quiser, não sei bem como ele funciona, se é por reservas, não interessa, onde basicamente vários tipos de associações de movimentos podem ir lá para se reunir, fazer trabalhos, têm Wi-Fi, fazer eleições. Basicamente, este tipo de movimentos que não têm sede social beneficiam imenso disso. E a Câmara não está a gastar assim muito dinheiro em subsídios, está só a dar um espaço com condições para eles se reunirem. E nós estamos a apoiar este tipo de movimentos sem gastar muito dinheiro diretamente, como por exemplo, eu lembro do caso da Incrível, estavam a pedir 200 mil euros, uma coisa assim. Isto é um valor que dá pena ver aquilo naquele estado, aquela instituição, e eu fui eleito presidente do JP na Incrível, a gente teve que alugar um espaço, porque não temos um espaço neste momento, infelizmente, e dá-me pena ver aquilo como está. No entanto, uma pessoa pensa, 200 mil euros para sustentar aquilo, será que é viável ou não? Não seria mais fácil para a Câmara dar um espaço, como fez na Charneca, se calhar fazer o mesmo em freguesias de Almada, Pragal, etc., que eu diria, sem ter certezas, que tem mais movimentos e associações que a Charneca, diria eu. Por isso acho que esta é uma boa maneira, não sei o que é que vocês acham, mas em relação ao PCP a gente já lá vai. Ainda bem que falaste da Casa das Associações. De facto, eu lembro-me, quando comecei a ir às Assembleias Municipais, por recriação, como município, algumas até intervi, lembro-me de ver muitas associações a queixarem-se exatamente da falta de apoio, da inação do novo Executivo, de não haver um espaço, e lembro-me do Executivo responder exatamente que estamos na área metropolitana de Lisboa e, portanto, imóveis para ceder não abundam. As pessoas já não têm sequer acesso a casa, quanto mais as associações terem acesso a determinados espaços. Mas, efetivamente, o Executivo tomou esta decisão, e bem, e tu já realçaste, ainda bem que o fizeste, de concentrar num só espaço, numa lógica de rotação, um local em que estes movimentos, que estas associações podem utilizar, podem usufruir, para reunir e para fazer tudo aquilo que tu disseste. E olha, a JP pode lá ir, as próximas eleições podem ser na Casa das Associações. Desculpa lá, não resisti a esta provocação. Mas efetivamente, porquê na Charneca? Bem, porque lá está, é mais espaço, eu creio que existem mais abertura fora daquilo que é a cidade, o centro da cidade de Almada, para arranjar espaços, e acaba por ir alguma coisa para a Charneca, que é onde ainda há espaço para o concelho crescer, Charneca, Caparico, portanto a zona à volta da cidade, e portanto creio que poderá ser por aí, também por causa da Junta de Freguesia ser do PS, também se calhar é mais fácil criar algumas sinergias, mas isso era outro tema que não saíamos daqui hoje. A questão a Câmara de Almada não tem montes de imóveis e espaços para fornecer aqui em Almada. Bem, a Câmara, por exemplo, neste momento estão abandonados, por exemplo. A Câmara de Almada, que eu saiba, não tem um grande parque habitacional de qual seja dono, que eu saiba.
posso estar na posse podes ter melhor informação que eu. Mas por acaso, também tenho muito essa percepção de que há inúmeros espaços que a Câmara de facto tem. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da biblioteca no Fórum Romeu Correia, que tem excelentes infraestruturas e que tem várias salas anexadas à própria biblioteca. Mas está sempre a abarrotar, cheio de solicitações, Luís. Pois, mas então não tinha bem essa percepção, porque eu já tentei efetivamente marcar lá eventos e nem sequer me respondiam aos e-mails, nem sequer respondiam às minhas solicitações. E, por exemplo, também isso é uma coisa que me faz impressão, que é aquele horário de funcionamento em que está fechado aos sábados, aos domingos e às segundas-feiras, não é? Isso depois também entra noutra coisa, que eu acho que não há espaços para jovens estudarem em Almada, ou acho que é muito difícil encontrar uma biblioteca como deve ser, ou um sítio com silêncio e que esteja aberto com um bom horário para um jovem estudar. E isso prende-se também com esta questão do associativismo, é que eu acho que às vezes os espaços existem, só não estão, a logística não está suficientemente bem organizada para permitir que nós agora os 4 decidimos abrir uma associação, ou como fizemos, por exemplo, um podcast, e conseguimos encontrar de maneira rápida e eficiente um espaço, mesmo que seja rotativo, para podermos estar lá 1-2 horas e fazermos o que temos a fazer e sair, que, concordando com o Nuno, acho que é o que agora faz mais sentido, não é? E que acho que todos vocês concordam. Não há espaços suficientes, temos que fazer numa lógica de rotatividade. A questão de estudar à noite até é curioso, porque é uma das reivindicações da JS, o alargamento de horários de bibliotecas, e provavelmente... Em relação a isso, eu até posso dizer que foi a primeira proposta da Assembleia Municipal quando fui eleito na JS de Almada, foi precisamente a biblioteca aberta, o alargamento para a noite, foi aprovada em Assembleia Municipal e até hoje nada. Disseram que estavam a ver os horários dos seguranças e pronto, já lá vão uns anos disso. Mas em relação ao que o Luís dizia, inicialmente eu devo dizer que não concordo. Parece que a razão parecia ser que o espírito não existe, ou que a iniciativa baixou os níveis de iniciativa ou de espírito de associativismo. Eu não acho que seja verdade, e o Nuno começou por explicar isso bem. Nós vemos à nossa volta o quão mais os jovens estão empenhados hoje em dia do que estavam antigamente em questões associativas, o que faz sentido, porque historicamente... em níveis de mais pobreza, onde as pessoas tinham de começar a trabalhar cedo, onde tinham de dar muito mais atenção à sua família, aos seus problemas mais urgentes, não havia tanto tempo para se fazer associativismo e para estar envolvido na sociedade. Hoje em dia há, e as pessoas, e vê-se os jovens que estão mais empenhados nisso, vê-se a participação cívica no dia-a-dia em relações de questões ambientais, dos animais, o Nuno já fez questão de dizer, mas também culturais, e portanto eu acho que o problema não é esse. E nesse sentido acho que os apoios podem combater. Agora, como tu próprio acabaste por reconhecer, os apoios podem simplesmente ser uma cedência de espaço. Se uma cedência de espaço for o equivalente a uma renda, sei lá de quantas centenas de euros, isso já supera o subsídio em muito e é ainda mais eficiente. Portanto, isso em si já é um apoio que ainda bem que defendes e que é importante. André, deixa-me só clarificar, quando eu falei desse espírito associativo, eu estava a falar naquele antigo espírito, aquele associativismo mais antigo, está a ser com a sede, onde estão lá uns quantos velhotes a jogar à sueca e a ver umas bejecas, estás a ver? E depois tem também o seu clubezinho de futebol, tem o seu clubezinho de ping-pong, tem o seu... Estás a ver? Ou seja, sem dúvida, e eu já disse isso, que esta associação de jovens descentralizada, feita através da internet, grupos de Facebook, no Instagram, etc., existe e mantém-se... e está se calhar mais forte do que nunca, mas este associativismo antigo, que pronto, na minha cabeça foi o que eu julguei que era o que nós estávamos a debater, isso eu já não vejo da mesma forma, gente local a juntar-se numa sede e a fazer o que era o associativismo que eu ouço, por exemplo, o meu pai a descrever nos anos 80, ou está a ser nos anos 70 e nos anos 80. Por já não ser tão fácil ter essa sede, compreendes? Sim, pode ser por causa disso, mas eu acho que é porque é tão mais fácil, é tão mais rápido, é tão mais barato fazer pela internet
qual é que é a lógica de ter isso da sede? Muita gente nem sequer o procura. Mas também quando eu falei era principalmente em relação aos subsídios. Mas eu concordo que os espaços que a Câmara detém, se a Câmara os detém, já não estamos a falar já estamos a falar numa perspectiva de a Câmara tem. Se a Câmara tem que arranjar e tornar-se o máximo eficiente possível para conseguir rodar esses espaços e não ter, se calhar, uma sede para uma única associação e rodar o espaço. Sabes que Nuno, queres dizer alguma coisa? Queria só responder aqui responder não, trazer outras ideias para cima da mesa. Vocês estavam a dizer quais seriam os fatores do abrandamento do movimento associativo. Pá, eu acho que consigo elencar 3 fatores, 2 deles acho que vai ser consensual, acho que vão concordar comigo. O terceiro é tipo gritar Venezuela para cima da mesa, mas eu já vou dizer como é que se processa. Ora bem, o primeiro fator que eu acho que leva ao abrandamento do associativismo é o crescer do digital. Era aquilo que o Luís estava a dizer, portanto, esta facilidade de nós comunicarmos uns com os outros, fica a faltar um bocadinho aquela essência de nos juntarmos para atingir um bem comum. E, portanto, se nós conseguimos fazer isto de forma digital, nós conseguimos chegar a vários sítios de várias formas e a uma velocidade estonteante, a questão de nos juntarmos todos num sítio para alcançar determinado objetivo, às vezes com essa sede, com o cafezinho, ficarmos a fazer tempo, isso perde-se um bocado, porque efetivamente o mundo acelerou de tal forma, e isso não foi acompanhado, como vocês sabem, pelo crescer dos tempos livres, e portanto as pessoas não deixaram de poder, lá está, matar o tempo. E a questão do digital é muito isso, porque efetivamente, antigamente, as associações que o seu grande objetivo é atingir um bem comum, não é? Nós associamos os 4, criamos uma associação porque queremos atingir um bem comum e, portanto, é para isso que criamos uma associação. Ora, hoje em dia, com esta questão do digital, fica mais difícil. Depois, o segundo fator é a questão do envelhecimento. A nossa população está a envelhecer e, portanto, com menos jovens, é mais difícil criar-se, se calhar, tipos de associações desportivas, associações culturais, porque efetivamente a oferta que estes jovens hoje em dia, que são menos, têm, é diferente. E, portanto, os interesses deles são diferentes, porque as tecnologias também já lhes permitem fazer coisas diferentes. E é natural que as associações que estejam a crescer sejam associações de mais de consciencialização coletiva, proteção do ambiente, proteção dos animais, de intervenção cívica, e não tanto de matar os tempos livres, de desporto, de outro tipo de coisas. O terceiro fator, e que eu acho que vai ser mais polémico, é o neoliberalismo, não é? É o neoliberalismo, porque efetivamente, e era aquilo que eu estava a dizer, nós quando criamos uma associação é para atingir um bem comum. Tem que haver uma lógica de coletiva. E, portanto, hoje em dia, nós estamos com uma lógica individualista, portanto, o objetivo máximo é sempre nós vingarmos sozinhos. E, portanto, quando nós queremos vingar sozinhos, não temos a percepção que coletivamente somos mais fortes e perdemos um bocadinho atrás de ecrãs, e nós estamos aqui os 4 atrás dos ecrãs, e esquecemos de que criar associações para atingir determinados fins é sempre melhor e que juntos somos mais fortes. E, efetivamente, o Zé Mário Branco dizia, como é que ele dizia que era... para castrar a juventude, mascara-se de virtude o querer vencer sozinho. Que é efetivamente isto. Eu acho que isto pode ser também um ponto que fez abrandar o movimento associativo. Podes repetir a frase, desculpa. Zé Mário Branco, numa das suas músicas, creio que é de Um Homem Capaz, ele dizia que para castrar a juventude, mascaram de virtude o querer vencer sozinho. Que eu acho que define um bocadinho, não só o associativismo, mas determinados movimentos que se criavam antigamente, porque as pessoas sentiam esta vontade de, em grupo, em equipa, num âmbito alargado, atingir determinados objetivos, e que hoje, com a lógica que o neoliberalismo veio trazer de o foco no indivíduo, alcançar as minhas metas sozinho, eu não preciso de ninguém, o eu CEO de mim próprio, o eu chego a todo lado, eu tenho todos os meios para alcançar, faz morrer um bocadinho a lógica do associativismo e isso faz perder. Mas claro que este último fator eu sei que não é nada consensual e respondam por favor então à questão do PCP e depois, claro, a estes fatores que se discordarem. Posso só já falar sobre Luís, vamos embora. O PCP para o vamos final. embora. Bem, mas olha aí o tempo, não te quero... Sem ter que falar sobre as vuvuzelas e não sei o quê, digo-te já que, até muito em ordem com o que o André disse há bocado, o espírito associativo
não está mais fraco. O espírito que eu referi que estava mais fraco é o das associações antigas. Agora, as pessoas juntarem-se por causas comuns, tu vês cada vez mais. Portanto, essa cegueira ideológica dos neoliberais que estão em todos os cantos a tentar atacar o coletivo, eu juro que eu não percebo, isso está ao nível dos comunistas comerem bebés, está quase ao mesmo nível, porque é assim, com todos os movimentos que nós temos visto a unificarem o mundo todo, como por exemplo o Black Lives Matter, as lutas feministas, as lutas LGBT, etc., nunca houve tanta união de jovens a lutar por direitos humanos como há agora. Portanto, nunca houve ou tu nunca reparaste nelas? É que agora entram pela casa adentro. O Maio de 68 foi um movimento enorme, as ruas encheram-se. Mas, se calhar tu é que como tu acabaste de dizer, agora entram-te pela casa adentro. O Maio de 68 pode ter sido gigante, pode ter sido um movimento enorme. Como deves imaginar, Maio de 68 aconteceu 32 anos antes de eu nascer, portanto eu não estava lá. Portanto isto são causas que que agora quase toda a gente tem, aliás, estão todos os dias na ordem do dia. Todos os dias. Martin Luther King também encheu praças antes do Black Lives Matter. Portanto, traz os dois argumentos que para mim não são verdade. Tu não acreditas que neste momento há mais união do que alguma vez houve entre jovens pela luta? Pronto, então aí é uma análise completamente diferente do que é que está a passar ou não. Eu nos meus 20 anos de vida, claro que os movimentos progressistas existem desde que existem pessoas a tentarem retirar direitos a outros seres humanos. Isso concordo contigo. Mas esta aceitação quase a 100% das pessoas mais novas e que estão, todas elas defendem os direitos de minorias, etc. Eu acho que esta altura é quando mais isto foi falado. Portanto, acho que e isto tudo numa perspectiva que na tua cabeça seria neoliberal. Portanto, não percebo essa tua lógica. Eu disse que era ao nível da Venezuela. Foi só para criar polémica. Não sei se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar. Nós dissemos que íamos ao PCP, se calhar querem ir ao PCP. Bora PCP. O que é que acham? Acham que é justo ou injusto esta acusação, crítica, calúnia que lhe avançavam sobre esta promiscuidade que havia com as associações? Não vamos estar com meias palavras, só via, nós somos jovens, temos de trazer isto para cima da mesa. Eu, claro que nunca testemunhei, naturalmente, mas pelo que já me contaram, de facto o PCP tinha influência. O meu pai, os meus avós são do Alentejo. O Alentejo, como sabem, é vermelho. Logo, eles presenciaram o PCP ir buscar pessoas às associações para levá-las para ir votar, blá blá blá. Isto acontecia, de facto, eu que ouvia dos meus avós, etc. E depois tenho pessoas como o meu pai, os meus tios, e outras pessoas, enfim, que sempre já ouvi falar da força do PCP sobre as associações, neste caso, como por exemplo, o simples, ok, quanto dinheiro que tu queres subsídios para a tua associação em troca dos membros votarem no PCP. Agora, eu não consigo dizer que isto é verdade ou não, porque eu nunca testemunhei lá. Agora, as pessoas que me contam isto saberão mais que eu. Agora, se estes rumores existem, e são bastantes, certamente tem algum pingo de verdade. Agora, até o quanto, não sei. Mas certamente tem, sobretudo num partido que teve na Câmara 40 anos, e nós sabemos que o poder, quando um partido, ou o que é que seja, está no poder durante imenso tempo, tende a haver este tipo de influência sobre movimentos locais, grandes empresas locais, etc, etc. Logo, o que eu tenho a dizer, se é justo, se não é, não sei, mas não me admira que tenha sido o que acontecesse, na verdade. Não me admira. Pronto, em relação a essa questão do PCP, é assim, eu acho que o que pode ser tomado quase como um facto é que, efetivamente, há muitas associações que têm membros ativos que também são militantes do PCP.
Mas isto em si não tem problema nenhum. Isto em si só diz bem da vida interna do PCP, que tem membros tão ativos que, para além da vida partidária, ainda são ativos em associações e, portanto, aí nada a criticar. Agora, só se começa a criticar quando ou se houver as questões que o Nuno referiu. Portanto, este tipo de promiscuidade entre uma associação e um partido já seria um problema. Agora, participar nos dois em simultâneo, só por si, não vejo problema nenhum, e nesse caso ainda bem que os militantes do PCP o fazem e que os outros o façam também, e portanto se os outros partidos não querem que o PCP tenha tantos militantes nas associações, a minha recomendação é que vão também eles para as associações. Agora, claro, tudo o que o Nuno disse, basta uma dessas coisas ser verdade, que já é gravíssimo e não pode acontecer, mas como eu não sei nada, nem vou especular por aí. O meu grande problema em relação a esta questão das cedências e dos subsídios do poder local às associações passa um bocadinho por isto, porque se o poder local tem a capacidade de determinar se uma associação é ou não é viável, ele pode também, obviamente que o envolvimento aí das associações e do poder local começa a ser demasiado promíscuo. Estão a perceber? A promiscuidade, podemos começar a falar sobre isso, não é? Porque como o Nuno falou, quanto dinheiro é que tu queres em troca de determinado favor? Pronto. Eu também já ouvi rumores, e toda a gente já ouviu rumores, em relação às associações não necessariamente, mas, por exemplo, uma pessoa que eu conheço muito bem, que votou sempre numa mesma escola e que ali toda a gente à volta era do PCP, e eles estava sempre pessoal do PCP à entrada da escola a fazer pressão para que as pessoas votassem no PCP, que, como vocês sabem, é ilegal. E esta pessoa eu confio a 100%, e se ela me diz, eu tenho a certeza que aconteceu. Agora, qual é que foi com que magnitude é que isto acontecia ou acontece? Pronto, isso aí eu não vou estar a especular. Agora, que estas bocas existem porque têm algum fundo de verdade, têm algum fundo de verdade. Filipe, quer dizer alguma coisa? Bem, nós fomos aqui, tentámos ser cordiais e acho que conseguimos, que efetivamente o objetivo não é aqui apontar o dedo a nenhum partido em particular. Acho que más pessoas e más atitudes, todos os partidos em determinado momento da sua história têm algo pelo qual não se podem orgulhar. Foi mais no sentido de, se existe esta influência ou se existe aqui algum problema do PCP junto das associações, então qual é o papel que uma Câmara que agora não é PCP pode e como é que deve gerir essas relações. E com isto se calhar eu deixava o mote. Deixa-me só fazer referência que não se pode deixar de fazer, que é a questão da pandemia. A Câmara Municipal concedeu uma verba extraordinária, que não estou certo, não quero precisar um valor correto, mas creio que rondou os 2 milhões de euros para apoiar as associações e, portanto, nesta fase difícil, a verba da Câmara ascendia a cerca de 5 milhões para o apoio aos municípios por causa da pandemia. Acho que correram rumores que era dos mais baixos, mas efetivamente houve este apoio e cerca de, creio que 2 milhões, não sei se desses 5 ou não, foi canalizado para as associações, e acho que é importante também nesta fase haver este apoio para todos consigam chegar mais longe. Eu deixava então se calhar o repto, para terminar em jeito de conclusão, que nós somos 4 jovens e temos representação, ou pelo menos fazemos parte de juventudes ou de partidos com sede no nosso concelho. E estivemos aqui a falar de um tema muito querido ao nosso concelho e que diz muito sobre aquilo que é a realidade e o dia-a-dia do nosso concelho. Portanto, se calhar eu deixava aqui o desafio aos membros de associações, ou a todo o movimento associativo do concelho, que nos queira mandar mensagens, que nos queira chamar mentirosos por aquilo que nós dissemos hoje aqui, ou que nos queira dar valor e dizer sim senhor, o que vocês disseram é verdade, isso acontece mesmo, estejam à vontade. Nós vamos deixar o nosso e-mail na descrição, enviem-nos tudo o que vocês quiserem, ou pelas próprias redes sociais façam-nos chegar as vossas dores e as vossas opiniões e pontos de vista, e se calhar, quem sabe, chamarmos aqui alguém de uma associação ou criar-se aqui uma lógica engraçada, nós podemos chegar mais perto das associações e não termos só esta visão de fora de quem diz 2 ou 3 bitados sobre o movimento associativo
mas dar-vos voz, porque é o objetivo também deste nosso projeto político e de podcast, é dinamizar o nosso concelho e é lutar pelo concelho que seja melhor. E acho que o convite se estende a todos os almadenses, mesmo que não sejam só das associações, de referir também isso. Qualquer dor, qualquer problema que tenham e que queiram que nós falemos aqui no nosso podcast, estão sempre convidados e nós teremos todos o gosto em debater o assunto. Posto isto, muito obrigado. Obrigado a todos. Está fechado.